E aí, pessoal, como é que vocês estão? Hoje a nossa aula, ela vai sair daquilo que a gente estava vendo sobre máquinas simples, as tecnologias, as TICs, e vamos adentrar agora a biologia, os grupos de seres vivos e suas classificações. Então, vamos lá, entender como é que foram classificados, se foram, se não foram, quais foram os critérios para essa classificação, quais grupos existem, tá bom? A gente já inicia com esse questionamento: por que classificamos organismos? Vamos pegar essa imagem como exemplo para que a gente possa entender um pouco dessa dimensão. A gente vai ter aqui, ó, mamíferos, aves, répteis, insetos, anfíbios e outros animais que a gente pode estar identificando. Mas o que eu quero que vocês percebam é que, devido a essa abundância e a diversidade dos seres vivos, foi necessário o quê? Organizá-los. Assim como a gente organiza um fichamento, organiza nossas roupas, para que a gente possa o quê? Entender, ou pelo menos saber consultá-las depois. Nesse caso, foi necessário um sistema de classificação. E a ciência que classifica isso, ela se chama o quê? De taxonomia. E dentre essas classificações, a gente pode destacar a artificial e a natural. A artificial foi os primeiros estudos, os primeiros naturalistas, que eles baseavam-se em quê? Apenas na observação visual. Então eles levavam em consideração o habitat, a forma de locomoção e o tamanho. Qual o problema disso? É que eles não estão levando em consideração a proximidade evolutiva, ou, se for olhar assim, analisar a nível organizacional de tecidos. Vamos imaginar assim, como um organismo é semelhante a outro. Aqui eles não estavam se atendo a isso, era apenas onde ele mora, como ele se move. Diferentemente do que da classificação natural, que a gente vai ter o quê? Baseado em um grau de parentesco. Então aqui a gente vai considerar já o quê? Os aspectos morfológicos, a morfologia do animal, a anatomia, como ele se comporta também, fisiológicos, como é o seu sistema fisiológico, como é que está distribuído, reprodutivo, como é que ele reproduz, e os seus genes, como é que é feita a genética? E também os aspectos ecológicos, que aí sim vai entrar habitat, nicho, como é que ele se alimenta. Mas assim, aqui você tem o quê? Todo um grau parentesco para depois chegar no lugar. Que aí é só para você entender como é que ele sobrevive e está distribuído naquela região. E conforme foi visto agora há pouco, dentre essas classificações foram surgindo algumas ao longo de muito tempo de estudo, como a gente pode destacar aqui a primeira classificação de Aristóteles. Ele destacou apenas o quê? Dois reinos, animal e planta. Como é que ele separou isso? Animais são todos aqueles que são vivos, que se mexem. Então ele colocou todos os animais nessa categoria. Os não viventes, os que não se locomovem, que ele achava que não era vivo, colocou nas plantas. Então você tem aí um equívoco grande, né? Porque a gente sabe que as plantas, elas são seres vivos que produzem oxigênio, então elas é um organismo vivente. E elas se locomovem não como nós, mas elas têm as suas estruturas, as suas adaptações. A segunda classificação foi de Haeckel, ele trouxe o quê? O reino Animalia, Plantae e Protista. Só que no Protista ele colocou o quê? Fungos não, colocou bactérias e protozoários. E nessas classificações primárias, você tem os fungos aonde? Lá no reino das plantas. Na terceira classificação, a gente vai ter o quê? Olha só, por Copland, ele colocou Animalia, Planta, Protista e Monera. Então você já tem aqui 4 reinos, né? Animais, plantas, protozoários e bactérias. Para somente chegar na quarta classificação, que foi o quê? De Whittaker. Ele colocou o quê? Animalia, onde estão os animais. Fungi, olha só, os fungos saíram das plantas e agora eles ganharam um reino só deles. Por quê? Porque eles têm diferenças. Aí você tem aqui os fungos, as plantas, os protistas, né, os protozoários e o Monera. Então essa aqui são o quê? A classificação de 5 reinos. Olha só o tempo que passou para chegar nessa classificação. Porém, mais recentemente, a gente vai ter os estudos de Wiesel, que a gente chama de domínios. Vai sair de reinos e vai adentrar os domínios. Por que domínios? Nesse estudo, e é o que está sendo utilizado agora, nesse momento, está em alta, ele propôs o quê? A classificação de seres vivos em 3 domínios a partir da análise o quê? De genes. Os genes que cada organismo carrega. Então você vai ter
Archaea, que são o quê? Bactérias, de certo modo, metanogênicas. Aí você vai ter também bactérias comuns, aquelas que podem estar o quê? Parasitando pessoas, enfim. Ou até mesmo produzindo ou fermentando algum medicamento. E a eucária de eu verdadeiro, ou seja, organismos eucariontes, que possuem o quê? Células eucarióticas. Então, todos os organismos que têm células eucarióticas vai ficar o quê? Dentro desse domínio. Então, esses são os 3 domínios. Lembrando que, só para ressaltar, o Archaea eram as bactérias o quê? Os ancestrais. Então, as primeiras formas de vida. Aí, para chegar às bactérias o quê? Mais atuais. E, por fim, os seres eucariontes, que a gente pode destacar o quê? Plantas, fungos, insetos, nós, mamíferos, entre outros. Aí aqui eu trago para vocês o esquema de como ficam os 5 reinos, que foi o que? A proposta de Whittaker. Em 69 você vai ter o que? O reino das plantas. A gente pode destacar dentro dela briófitas, pteridófitas, gimnosperma e angiosperma. São os 4 grandes grupos das plantas. O reino fungi, né, onde vai estar o que? Dispostos os fungos. O reino animal, que a gente vai encontrar de inseto a mamífero. Então, é o reino que vai possuir o quê? Maiores seres viventes distribuídos pelo mundo. E a gente vai ter também aqui o reino protista, onde vai estar o quê? Os protozoários e também as algas. As algas, elas são o quê? As maiores produtoras de quê? De oxigênio. Lembre-se disso. E o reino monera, onde vai estar as bactérias. E aqui a gente tem o quê? A proposta, o esquema de Wiesel, ou Eisel, de 1990. Você vê que é uma teoria muito recente. Você tem aqui os 3 pontos, as bactérias, as árqueas e as eucárias. Né? Eucárias seria o quê? Eucariontes. Onde a gente vai ter todos os organismos que possuem o quê? Células. E a organização atual ficaria como? Você vai ter os 3 domínios, bactéria, arquea e eucária. Olha só, as bactérias ancestrais, para chegar às árqueas, que são as bactérias atuais, e as eucárias, que é onde vai estar o quê? Os protistas, as plantas, os fungos e os animais. Lembrando que todos esses seres, eles sempre vão ter um ancestral comum. Eu já falei para vocês, em outra aula, que, por exemplo, a gente não descende, aliás, a gente não vem do macaco, como muitas pessoas acabam se equivocando. A gente teve um ancestral em comum com os primatas. Os primatas o quê? Não humanos. Então a gente teve uma escala evolutiva muito grande. E veja bem, além da classificação por reinos e domínios, a gente vai ter também o quê? Subgrupos ou grupos menores, que vão se destacar os filos, classes, ordens, famílias, gêneros e espécies. Veja bem aqui nessa imagem, a gente tem um cachorro, então ele é da espécie o quê? Cani familiaris. Então já o seu gênero vai trazer o quê? A raposa, outros animais que vão entrar nesse gênero. Por fim, vai ter a família. A família de um canino, ela vai adentrar muitos outros organismos. Então, você vê aqui, vai subindo. Espécie, gênero, família, ordem, classe e o quê? Aí você chega no subfilo, que pode ser vertebrados, pode ser cordado, até chegar o quê? No reino animal. Que aí você vai ter toda aquela dimensão total de organismos. Agora vamos falar um pouco sobre esses reinos que a gente viu. O reino Monera, que é o reino das bactérias, os organismos desse reino, eles são o quê? Unicelulares. Então, você vai ter muitas bactérias que são decompositoras. Para a gente que já estudou cadeia alimentar, sabe que as bactérias fazem um papel excelente no meio ambiente. Então, você acaba tendo o quê? Aquele retorno da matéria, né? E a outra questão também é que algumas são o quê? Parasitas, e elas podem causar doenças aos seres vivos. A gente tem muitas bactérias, não é à toa que também temos o quê? Vacinas para isso. Já no reino protista, que é dos protozoários, a gente pode destacar também aqui as algas e os protozoários. Então, são protistas que se alimentam de outros organismos, como fitoplâncton ou outras partículas dispersas na água. E muitos protozoários, eles causam o quê? Doenças. Se você pegar a doença de Chagas, ela é promovida pelo protozoário, que vai estar o quê? Nas fezes de um barbeiro. Então, isso é um dos exemplos. E neste reino também estão as algas, como eu já falei, que elas vão auxiliar, olha só, na maior parte da fotossíntese dos ambientes aquáticos. Então, quando você vê aquela história, o pulmão do mundo é a Amazônia. Não, não é. A Amazônia é um bioma rico, grande, extenso, mas que ela produz aquilo que ela consome.
nosso oxigênio, parte dele vem das algas. A gente tem assim, um número gigante de algas que acaba o quê? Promovendo essa liberação de oxigênio para o planeta. Aí o reino fungi, que é o reino dos fungos, a gente pode destacar aqui que eles são multicelulares e que boa parte, aliás, todos eles são o quê? Heterótrofos ou heterótrofos. O que seria isso? São animais que não conseguem produzir seu próprio alimento. Eles têm que buscar, através de seus mecanismos, esse alimento. Diferentemente do que das plantas, que elas são o quê? Autótrofas. Elas conseguem produzir o próprio alimento. Então, por isso que eles não podem ficar o quê? No mesmo grupo, no mesmo reino. Outra questão também é que eles participam ativamente o quê? Da decomposição de matéria orgânica, assim como as bactérias. Então, tem um excelente papel no meio ambiente. E elas podem ser utilizadas na produção de medicamentos e alimentos. Aqueles alimentos fermentados normalmente tem o quê? Tem um fungo. Temos o reino plant, ou plantae, que é onde está o quê? As plantas. Nesse reino a gente pode ter 4 divisões de plantas, que são as briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Para que vocês entendam um pouco sobre essas divisões, é importante ressaltar uma questão. Olha só, as briófitas, elas têm tecidos, mas elas não possuem vasos condutores. Elas são plantas pequenas, microscópicas, ou às vezes com poucos diâmetros, enfim, centímetros, não é nem diâmetros. E vocês encontram ela muito próxima de rios, em cima de pedras, como se fosse assim uma crosta. Elas normalmente são facilmente encontradas em ambientes mais úmidos. Temos as pteridófitas, aí você já consegue o quê? São plantas que já possuem vasos condutores. A sua reprodução, ela costuma ser o quê? Na água. Então, os gametas precisam de água para chegar até o gameta feminino da planta. Já nas angiospermas, a gente vai ter as primeiras plantas com sementes. Ela vai ter flor? Vai, mas é uma flor rudimentar. Se você pegar um pinheiro, aquela flor ela é rudimentar. Diferentemente já do maior grupo de plantas, que são as angiospermas. Aqui são plantas que vão ter tanto vasos condutores de seiva, ou seja, toda planta que tem um vaso condutor significa que ela vai ter o quê? Uma alta taxa de aumentar o seu tamanho, porque ela vai ter muito material orgânico dentro dela. Vai possuir flor e fruto, olha só. Uma planta que tem fruto faz com que ela seja o quê? Mais facilmente dispersada. Então os animais vão se alimentar desse fruto e vão soltar em alguma área. Então ela vai ganhar mais território. Então esses são os 4 grupos de classificação que a gente pode ter das plantas. Já o reino animalia, o animal, a gente destaca animais multicelulares, formados por mais de uma célula, e heterotróficos, ou seja, a gente não consegue produzir nosso próprio alimento, a gente tem que o quê? Buscar, de alguma forma, esse alimento. Aí, por isso que a gente tem a questão da predação, do cultivo, para que a gente possa, de alguma forma, conseguir esses nutrientes. Nós possuímos, na verdade, uma locomoção, e grande parte faz o quê? Reprodução sexuada. Então, nesse caso aqui, a reprodução sexuada, você vai precisar justamente o quê? Da união dos gametas, masculino e feminino. Podem ser classificados em diversos filos, que a gente vai entender sobre os filos na próxima aula. Você vai ter filos de poríferos, quinidários, cordados, tem uma infinidade. E muitos deles são animais o quê? Invertebrados. E engloba a maior quantidade de espécies de seres vivos. Então esse reino aqui é o que tem a maior quantidade de seres vivos existentes. Para a gente finalizar essa conversa aqui, eu faço um questionamento. E os vírus? Não tem reino? Como assim? Cadê os vírus aqui nessa história? Os vírus, eles não são considerados seres vivos por todos os cientistas. Por quê? Eles não possuem células. Para um organismo ele ser considerado um ser vivo, ele tem que possuir o quê? Célula. Então, eles são conhecidos como parasitas intracelulares. Por que intra? Ele vai agir dentro de uma célula, ou seja, um vírus ele só consegue se reproduzir se ele parasitar uma célula. Um exemplo disso é o coronavírus. A gente tem vários tipos de vírus, mas atualmente, como a gente está vivendo na pandemia, então o coronavírus ele é um vírus que vai o quê? Parasitar nossas células. E, consequentemente, a gente vai ficar doente. Então, é um vírus também extremamente mutável. Não é à toa que a gente não tem ainda uma vacina, porque já se constatou 6, 7 tipos de coronavírus. Então, aqui vocês conseguem entender que o vírus ele não é um ser vivo. Então, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau!